Olá pessoal da TV Top Car, a gente está nesse cenário lindíssimo para falar de um dos lançamentos da BMW Série 3, aqui na versão 330i M Sport. Então fica ligado que já já os detalhes. Welcome to the top. O BMW Série 3 é o sedã esportivo mais icônico do mundo. Há mais de 40 anos, a BMW criou um novo segmento de veículos, o carro executivo esportivo compacto, com muita potência, dirigibilidade e desempenho que criaram o puro prazer de dirigir. Até hoje, são essas virtudes que definem os valores centrais da marca BMW. As 6 primeiras gerações do best-seller BMW Série 3 e seus derivados venderam até hoje mais de 15 milhões de unidades pelo mundo. Na 7ª geração, o BMW Série 3 se beneficia de dimensões um pouco aumentadas e uma nova e impressionante linguagem de design e tecnologia. Na frente da 330, grades em duplo rim com moldura única, as grades estão um pouco maiores. Isso tem gerado uma discussão grande nas redes sociais dos apaixonados de BMW, onde a grade tem crescido em vários modelos da BMW. Mas isso não é discussão para hoje. Aqui a gente tem também, no para-choque M, luz de neblina e LED e as entradas, as grandes entradas de ar mais esportivas. Aqui a câmera frontal e a versão 330M Sport traz os faróis com luz de laser. Luz de laser ilumina 2 vezes mais do que o farol de LED e ele tem também, além do sensor adaptativo, ele tem o assistente de farol que reduz a luz conforme vem um carro na outra direção. A distribuição da luz, ela leva em consideração a velocidade do carro e também o ângulo do volante. Ou seja, se você está dirigindo à noite, numa estrada sem iluminação, conforme vai virando o volante, a luz vai se direcionando para a rota. Falando um pouco da parte de fora do carro, a 330 veio substituir a 328. Então ela veio num chassi totalmente diferente. A plataforma que ela utiliza agora é a CLAR e está com dimensões um pouco maiores. O entre-eixos ganhou 4 centímetros e o comprimento total ganhou 7 centímetros. O que é bom para os passageiros de trás, que acabaram ganhando um pouco mais de espaço. Mas, apesar de ele estar um pouco maior, ele perdeu peso, isso devido ao uso de materiais ultraleves e resistentes. Aqui na lateral a gente também vê os sensores. Esses sensores também são utilizados para um surround view de 3D do carro, isso para estacionamento ou para a gente conseguir ver pela câmera, fazer as manobras do carro, né? A roda é 19, a gente tem os discos de freio maiores aqui nessa versão M Sport. Esse carro vem com teto solar, as molduras da janela em black piano. Aqui uma presença forte da coluna Hofmeister, que depois a gente vai ver também presente dentro do carro, no design interior do carro. Aqui as lanternas em formato tridimensional 3D, em formato L, né? E o escapamento duplo, que é aquela parte que os amantes de velocidade, de carro e de potência gostam. O porta-malas com 365 litros ganhou um botão para fechamento automático. Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal sobre a nova Série 3 direto lá do Salão do Automóvel. Só que a gente não teve a oportunidade de dirigir o carro e a gente também não sabia exatamente quais coisas iam ser homologadas ou não. Então hoje a gente já está com uma versão que é vendida no Brasil e a gente vai ter a oportunidade de dirigir esse carrão. Então vamos falar um pouquinho da 330 por dentro. Head-up display colorido, controles no volante, pedal shifts, volante M, aqui o cinto também é M, então ele tem esse design um pouco diferente, né? Tem as cores da M aqui. A tela é 10,25 polegadas e a gente vai falar um pouquinho de potência, tá com 13 cavalos a mais de potência e 15% a mais de torque em relação a 328. Então ela tá com 258 cavalos e 40,8 kg de torque. Tração traseira, que é a gente que é apaixonado por carro, adora tração traseira, então quando a gente pisa no acelerador, cola no banco e é só alegria, né? Então um carro mais leve, como já foi falado antes, do que era 328.
e muito estável, né? A 330 vem com algumas coisas que tem também em outras BMWs, como o botão SOS. O botão SOS é o seguinte: em caso de colisão, ou se você acha que está sendo perseguido, ou em caso de assalto, sequestro, mais um item de segurança do carro, né? O botão SOS está localizado aqui em cima, a ligação vai direto para um escritório, onde eles podem te direcionar aonde ir. Anda mais 3 quadras, vira no próximo posto, eles vão te direcionando, ou podem mesmo também chamar a polícia. O GPS está na frente do motorista, isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito, porque a gente não tem que desviar a atenção para a lateral, então ele está todo desenhado aqui no painel de TFT. Ar-condicionado digital Trizone, então o pessoal de trás consegue regular a temperatura. Ele tem um sistema de Park Assistant Plus, que ele faz o estacionamento para você, ele faz o cálculo através das câmeras e sensores para fazer o estacionamento do carro sem que o motorista precise se preocupar. Além disso, todas as manobras que o carro está fazendo podem ser visualizadas através do 3D Surround View, que ele traz uma visão geral do carro, então é muito fácil para a gente passar por algum lugar apertado ou para também auxiliar no estacionamento, né? Então ele tem uma visão geral do carro através de câmeras e sensores. Ó, aqui a gente consegue ver a câmera de trás e a câmera de cima, que traz essa visão geral do carro. Ó, ele inclusive avisa de alguns obstáculos. Ele tem o Reversing Assist. Ele registra os últimos 50 metros que você andou, por exemplo, para andar de ré. Entrou para fazer uma manobra, não deu muito certo, aciona esse Reversing Assist e ele vai voltar esses últimos 50 metros. É tipo um Ctrl Z do carro. Então esse assistente pessoal, ele acaba pegando os costumes do motorista e com o tempo ele vai entendendo o tipo de conforto que você gosta para dentro do carro. Olá, BMW! Olá, como posso ajudar? Estou entediada. Não posso acreditar. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de experimentar o modo esportivo. Ó, agora ela mostra para mim os displays esportivos. Então esse assistente é uma novidade e é uma coisa muito diferente nesse carro. Os modos de direção: Esportivo, Comfort e Eco Pro. E ele tem também o Auto Hold. Quando você está no morro, por exemplo, aciona o Auto Hold para que o carro não acelere sozinho, né? Então ele fica estacionado, por exemplo, numa sinaleira no morro. O som é da Harman Kardon com 16 alto-falantes com 464 watts. A BMW 330 tem também, assim como em outras BMWs, o Concierge, que também é um assistente pessoal. Isso vai para um escritório, a ligação é feita direto do carro, vai para o escritório e ele pode te auxiliar, como por exemplo, pegar um hotel ou um restaurante numa cidade onde você não conheça ou pedir alguma rota especial. Ó, aqui no Concierge, ele está transferindo os dados do carro. Isso faz com que eles saibam onde que a gente está e de qual carro a gente está falando, para ter essa assistência, né, em caso de alguma necessidade ou de localizar onde que a gente está, né? No BMW Connected a gente tem algumas informações, tanto de mapas, como trânsito em tempo real, informações do tempo e notícias também. E através do seu celular você pode ter um controle de serviços remotos, ou seja, sabe qual é a necessidade de troca de óleo, sabe quando que é a necessidade de uma troca de pastilha de freio, quanto que está fazendo seu carro com litro ou onde ele está localizado. Então todas essas funcionalidades servem para manter você mais conectado com o seu BMW. Em termos de segurança, freios ABS, 6 airbags, os pneus são run flat e uma novidade que traz esse carro é a presença do step. Então em caso de emergência você tem um step. No Driving Assistance Professional, ele permite que a direção seja inteligente em situações como congestionamento lento ou algumas viagens longas. Ele tem um assistente de faixa que te ajuda a manter na faixa. Interessante perceber também que aqui tem uma câmerazinha na frente que faz com que você não precise ficar colocando a mão no volante a cada 30 segundos, se ele tiver nesse esquema de te ajudar com a assistente de direção. Ó, ele faz a leitura e ele puxa um pouquinho para o lado se ele percebe que você está mudando de faixa por desatenção, né? Ó, ele vai fazendo a curva, tá vendo? Ele tá lendo as faixas e tá auxiliando. Mas dentro de alguns segundos,
ele pede que você coloque a mão no volante para saber que você está com atenção. Então é essa leitura que essa câmera daqui faz para que tenha certeza que o motorista não está pegando no sono e que ele está ativo, ó, avisou para eu botar a mão no volante. Ele não está querendo dirigir por você, isso é uma questão de auxílio. Então é importante que não se perca tempo olhando o WhatsApp ou mexendo no celular, porque é necessário a presença do motorista no controle do carro. No volante a gente tem os controles, então limitador de velocidade, piloto automático, inclusive esse assistente de faixa, assistente de aproximação, todos aqui no controle do volante, assim como também microfone para atender telefone, aumentar o volume, eles continuaram aqui no volante. No design M também esportivo, né? As costuras são diferenciadas e o próprio design é diferenciado. Aqui na lateral, para acender as luzes, também é num formato diferente, não é mais num círculo. Ele é através de botões. Parei um pouco o carro aqui para a gente dar uma olhada com mais carinho no painel, porque é muito difícil a gente ficar dirigindo, pensando, cuidando do trânsito e tentando mostrar para vocês as coisas que tem nesse carro. Nessa parte do console central, esse detalhe com cara de alumínio, a gente tem todos os botões normais da BMW aqui no meio, o Start Stop está posicionado no meio. Esses carros todos que estão vindo agora, o botão saiu daqui de perto da direção e foi para o meio do console central. A gente tem os modos de condução aqui também, esportivo, Comfort, o Eco Pro. Aqui a gente consegue definir bem como quer, se quer a direção mais esportiva ou ela mais confortável. A gente consegue dividir esses setores aqui, o motor mais esportivo ou o motor mais confortável. Então a gente consegue separar a direção, o motor e a caixa de câmbio. Aqui no iDrive a gente tem possibilidade de escrever, ele é touch, então a gente pode botar um destino aqui e escrever, ó. F, L. A gente consegue puxar no mapa. O mapa também tem uma posição de 3D via satélite também. Aqui no console central a gente tem o controle do celular, de todas as funções do carro. Se você tem se o carro tiver alguma necessidade de serviço, por exemplo, troca de pastilhas, troca do óleo do motor, ele vai te avisar. Então o carro ele tem essa coisa inteligente de acordo com o modo de condução do motorista, ele apresenta as necessidades de serviço em datas diferentes. Em termos de segurança, a gente tem um lugar aqui que chama Segurança e Avisos. Então a gente consegue ver quais são os avisos que estão ligados no carro. Por exemplo, aviso de colisão lateral, aviso de colisão frontal. Você pode escolher se é cedo, médio ou tarde, ou seja, distâncias do carro, né? Do carro da frente. Se o aviso de colisão lateral está ligado ou desligado. Se você está saindo da faixa, então você escolhe se é logo no começo ou se é quando está saindo completamente o carro, ou mesmo para ele estar desligado. Aviso de troca de faixa também, como a gente viu já na prática, né? Então ele tem essas partes de avisos para mostrar para o motorista e para auxiliar o motorista na condução. Aqui a gente consegue mudar a iluminação interna, então a gente tem composição de cores, azul, verde ou lilás. Todas essas cores podem combinar entre elas, né, o lilás com lilás, o verde com verde ou com o branco. Gostou do carro? Tá com dúvida? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na tela. E apareça numa concessionária Top Car para conhecer o carro de perto e fazer um test drive. E agora aproveita, deixa nos comentários qual foi a parte que você mais gostou desse carrão.